aí um grande na verdade, assim, um marco histórico, né? A partir do protestantismo aqui no Brasil também iniciou-se. Ele acendeu vários aspectos da sociedade, como o senhor falou, econômico, cultural, né, pastor? Na questão da área administrativa também. A Igreja Assembleia de Deus em si, mas como a igreja no todo, ela tem muita influência na política também hoje em dia, né? Na questão de ter muita força, se quer eleger um presidente. A gente teve aquele acontecimento da eleição Em atrasada, né? 2017, né? Sim. Isso. Tivemos ali a força grande da igreja. Então, 2018. 2018, 2018, justamente, 2022. A igreja, então, ela faz a diferença, né? A voz da igreja ecoa de verdade. E não menos aqui a Assembleia de Deus, né? Como a segunda, né, pastor? É a segunda denominação aqui do Brasil, né? Que é a maior, só fica atrás do catolicismo, né? Sim, Da Igreja Católica. Então, qual foi, assim, especialmente falando, não precisa se aprofundar, na questão da influência da igreja, como o senhor falou aqui, no modelo econômico ali bem específico, né? Mas no Brasil como um todo, na política em si, na área administrativa, ali dentro do Senado, parlamento, a sua influência, você Olha, pode discorrer. se nós voltássemos a 100 anos atrás, você encontraria uma Assembleia de Deus totalmente diferente do que a Assembleia que nós conhecemos hoje. Sim. Não é mais a mesma, já ascendeu socialmente, alcançou visibilidade social. Então, houve uma mudança, eu divido isso nas ondas missionárias que vieram para o Brasil. Por exemplo, nos primeiros 40 anos da Assembleia de Deus, vieram os missionários nórdicos, especialmente os suecos. Depois dos primeiros 40 anos, a partir da década de 50, começaram a vir ondas de missionários americanos, que tinham uma visão totalmente diferente dos suecos. Os suecos, eles tinham uma visão de uma igreja afastada de afirmações mundanas. Por exemplo, teologia era considerado algo mundano, política mundano. Para você ter uma ideia, só na Convenção de 1937 foi que a Assembleia de Deus abriu Sim. espaço para um programa de rádio da Assembleia de Deus que teria como principal objetivo pregar ou evangelizar, mas não permitiu que os membros tivessem rádio. Meu Deus. Então, a visão dos missionários era uma visão de fortaleza sitiada. Fortaleza sitiada, até porque eles sofreram muito pela igreja oficial da Suécia. A igreja batista, a igreja oficial, é considerada uma denominação menor, e quem não professava a religião oficial, que é o luteranismo na Suécia, sofria. Então eles já vieram com esse sentimento persecutório de uma igreja perseguida, que devia se afastar e focar apenas na pregação do evangelho. Com a vinda dos americanos, que já é um país secular de tradição protestante, principalmente o João Peter Colenda e o Lawrence Walson, eles fundaram os institutos teológicos. Veja que a ETAD, que eu tive a alegria de ser professor durante 10 anos, ela foi fundada pelo Bernardo Johnson, que é americano, em 1978. Então, eles fundaram os institutos teológicos. Antigo. E a igreja só vai entrar na política a partir de 1985, 86, quando nas convenções ela decide, devido à redemocratização, para que tivéssemos deputados constituintes nessa redemocratização, quando nós teríamos ali a formulação da Carta Magna do país, a Constituição. Então, as igrejas se organizam com esse intento de eleger deputados constituintes para que os princípios cristãos fossem reconhecidos também em nossa Carta Magna. Então, é a partir daí, da segunda metade da década de 80, que a Assembleia de Deus entra oficialmente na política. Mas até aí, a Assembleia de Deus
não tinha teve nenhum papel na vínculo, né? política, não participou de modo nenhum. Muito bom, interessante. Pastor, em relação a essa entrada da Assembleia de Deus, né, nessas questões políticas, né? Como que você avaliaria a influência, né, em questões sociais, econômicas, culturais, educacionais, né, da Assembleia de Deus aqui no Brasil? Porque nós vemos alguns institutos, né, na Europa, na Alemanha, institutos, por exemplo, de Princeton, Yale, Harvard, Oxford, todos eles foram fundamentados em princípios cristãos, Sim. né? O protestantismo também teve uma importante influência na questão da instituição de escolas. Nós vemos aí os reformadores preocupados, alguns missionários reformados também, aí, né, historicamente falando, preocupados e dando a devida importância na instituição de escolas ao lado das igrejas, né? E aproveitando também essa pergunta em relação à influência da Assembleia nessas áreas, como que o senhor avaliaria a questão da Assembleia de Deus? Infelizmente, nós não temos nenhum seminário teológico pentecostal, assim, no Brasil mesmo, de fato pentecostal, porque a maioria deles são reformados, tradicionais. Como que o senhor avaliaria isso, pastor? De modo geral, a universalização da educação é uma ideia protestante. Sim. Veio com Martinho Lutero. A partir do momento que ele traduz o Novo Testamento do latim para o alemão, ele também desejou que esse povo, digamos, 98% da população alemã é europeia, era analfabeta, porque somente os filhos dos nobres, da nobreza, tinham acesso à educação secular. Então, é com Martinho Lutero que vem a universalização. As igrejas dessa época, desse período, também adotam esse princípio de educação para todos, né? Você vê que hoje isso foi passado nos países democráticos de tal maneira que existe uma luta políticas para que cada vez mais se inclua as pessoas através da educação, né? Se torne políticas inclusivas para essas pessoas. Já no caso da Assembleia de Deus, nós temos ainda assim de forma opaca, né? De forma opaca, institutos, bons institutos, ainda é seminário, digamos assim, cursos de teologia livres, que não são reconhecidos pelo MEC, mas pelo menos está dizendo assim, nós é que não reconhecemos o MEC. Mas são bons, nós né, é que não reconhecemos o MEC, mas a Assembleia de Deus tem. Algumas cidades tem faculdade. Sim. Aqui no Maranhão também nós já tivemos faculdades, não é? Às vezes começa ali com o curso de teologia e depois vai ampliando para os cursos também seculares. Ainda nós não temos uma faculdade de nome, digamos assim, de peso acadêmico, que faça frente às demais ou concorra de igual para igual com as demais. Mas de forma opaca, não é? Ainda está engateando, está andando, mas não é um ponto forte da Assembleia de Deus. Verdade. Até porque aqui no Brasil, né, isso aí, lá, se comparado aos Estados Unidos, por exemplo, lá, como o Rogério falou, né, na questão das faculdades, que ela tem como base o protestantismo, né, desde sua colonização, na verdade, né, então já vem desde da base da criação mesmo, da colonização assim, do país em si, então ela já foi criada ali, já vem com esse intuito, com essa ideia do protestantismo. Então, ela é muito mais embasada nisso. Que o Brasil, que é totalmente diferente, né? A Assembleia de Deus, em comparação aos Estados Unidos, tem 100 anos. Os Estados Unidos tem muito mais, tem 5 vezes mais de tempo. Então, vem bastante do tempo da colonização mesmo. Então, não tem como comparar, né? É algo bem distante. Como eu gosto de dizer, os Estados Unidos é um país protestante por excelência, né? Sim. Porque até onde se conhece, foi o único país no mundo que nasceu protestante. Sim. E já veio com esse ideal do protestantismo, né? De educar os filhos. E aí surgiram grandes universidades que até hoje são muito importantes
no mundo inteiro, jovens de todo mundo procuram vagas, né, nessas universidades, o que ainda não ocorre aqui, o que não está acontecendo. Mas já existe um trabalhar também de muitas pessoas nesse sentido, e quem sabe, para frente, nós teremos aí o desenvolvimento dessa área. Verdade, pastor.